Olá, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre gestão na advocacia. Esse é um assunto muito importante, principalmente para você que é advogado iniciante ou que está atuando há pouco tempo, há alguns aninhos aí, e ainda não tem ideia de quando é o momento ideal de você começar a acrescentar tecnologia no seu escritório de advocacia. Nós falamos um pouco sobre gestão financeira, gestão administrativa, gestão de pessoas, e trouxemos para vocês alguns insights que grandes bancas fazem na sua gestão e que fazem com que esse escritório seja tão reconhecido e tenha uma estrutura tão boa. Se você quer saber quais são esses insights, continue assistindo esse vídeo. Jorge, é o seguinte, quando a gente fala de aceleração, cara, inclusive, depois eu vou explicar um pouquinho, vou pedir para você dar um contexto, né, dos serviços da Elcio, mas vocês têm um monte de formas de... Né, vocês empacotam muito bem, entregam muita coisa super convidativa, assim, né? As especialidades da Elcio são muito massa. Eu separei 3 aqui que eu vou explicar nas minhas palavras, daí eu vou começar te provocando já com pergunta aqui, tá? Beleza. Para você ver se faz sentido, depois você me corrige. Primeiro tem o Fab Lab Jurídico, que é super legal, que é um projeto de aceleração de escritórios de advocacia desenvolvido para jovens advogados, né, que estão empreendendo. Que, puta, esse é um assunto à parte, dá para falar bastante sobre isso, é super legal. Depois você tem o LPO aqui, que é o Law Process Outsourcing, é assim que pronuncia, ok? Tem por objetivo disponibilizar o mercado jurídico as mais eficientes, contemporâneas, adoro essa palavra aqui, e eficazes técnicas de modelagem de negócio. Isso aqui nós vamos te apertar legal. E por fim, daí entre outros serviços, eu separei aquele que é talvez um arroz com feijão, você me corrija se eu estiver errado, que é a consultoria em gestão jurídica, que é esse produto premium voltado, né? Você coloca lá no site que é as organizações que buscam se profissionalizar através da gestão dos serviços jurídicos. Ou seja, às vezes o cara está com uma área meio bagunçadona, vocês entram lá e falam, puta, vamos resolver isso aqui, tornar isso aqui profissional, tornar o escritório uma empresa. É isso? Um pouquinho da ELS de maneira concisa? É isso, um pouquinho da ELS de maneira concisa. E o que acontece? Enfim, a gente já está há vários anos no mercado, nosso time é bastante especializado, já atuaram, enfim, em várias bancas, né? Esses números não são só de atuações minhas, são de atuações da empresa, né? Mas a gente vê que, alguns anos atrás, a questão consultoria para escritório de advocacia caiu na graça do mercado, vamos assim dizer. Então, era algo que, vamos assim dizer, não era conhecido ou existia uma barreira, assim, é algo muito caro ou algo inacessível, enfim. E, de repente, essa barreira foi quebrada e todo mundo viu que tinha acesso. E, claro, tecnologia ajuda isso, enfim, tudo mais. Só que a gente sempre teve A gente ouvia esse feedback do mercado que consultoria era uma coisa para escritório grande, que era caro e ok, né? Existem diferentes produtos, como você citou, para diferentes tipos de escritórios. E por conta desta mentalidade, e assim, não é de todo errado, né? É um escritório grande, onde você tem departamentos, uma equipe maior, você consegue absorver e dar vazão às novas rotinas, vamos assim dizer, as novas coisas implantadas, né? De uma maneira mais fácil. Quando você tem um escritório com menos gente, que ainda está em tração, em crescimento, é mais difícil, você fica concentrado ali nos sócios, em fazerem muitas coisas e tudo mais, então realmente é natural, é normal, né? Então, a gente foi modelando outros tipos de projetos para atender outros tipos de escritórios, né? Então, como você bem disse, a gente tem hoje o Fab Lab para escritório iniciante, para o jovem advogado. A gente já teve gente participando que a ideia era empreender no futuro, que nem ainda tinha começado. Então, já começa com o pé direito, já começa com as melhores práticas. Sim. A gente tem o LBA, né? Que é basicamente o nome, inclusive, foi fazer uma analogia com o MBA mesmo, ali, que é basicamente um tiro curto ali de 6 meses, você passar por todas as áreas e realmente colocar muita coisa em prática. E existe a consultoria em si, que daí é dentro do escritório, colocando a mão na massa, né? Que daí a gente tem as diversas áreas de atuação. Top. Só por curiosidade, o Fab Lab dura quanto tempo? O Fab Lab são 13 semanas, né? E cada semana existe 1 ou 2 dias de encontro ali. Então, ele se desenvolve por esse tempo. São semanas consecutivas. Então, é realmente uma aceleração. Sim. É coletivo isso, então até existe bastante troca de figurinhas entre os participantes, né? Legal.
isso é uma coisa interessante também. A gente vê que o jovem advogado, o jovem empreendedor, vamos assim dizer, ele está mais disposto tanto a compartilhar quanto a ouvir compartilhamentos, né? Sim. Então, é um público que, ok, né? A gente fazer um trabalho, digamos assim, coletivo, em grupo. Claro que a gente não... Quando a gente vai no tete-a-tete, né, da estratégia, vai olhar o financeiro, vai olhar números, a gente não faz isso de maneira aberta, evidentemente, né? São questões particulares, sigilosas ali. Mas, enfim, ajuda, né? O cara fala, não, eu fiz isso aqui, deu certo. A outra pessoa vai lá, legal, vou colocar isso aqui também. Então, tem essa filosofia do mercado. Já os outros produtos, eles são individualizados, né? Acabam entendendo especificamente o escritório de advocacia, onde a gente consegue colocar o dedo na ferida mesmo, ou nas feridas. Bem bacana. Jorge, antes da gente falar da aceleração, que é super convidativo, inovação, criação de novas áreas, eu queria relembrar contigo, a gente já fez um podcast e eu lembro que você bateu em pontos bem bacanas, assim, que acho que vale a pena a gente sempre lembrar, que é o feijão com arroz que nunca vai morrer, ao meu ver, sabe? E você pode reforçar se isso faz sentido. Aqui na pauta a gente colocou, né? Como é que os grandes escritórios fazem o gerenciamento financeiro, como é que eles gerenciam o escritório, como é que é a operação deles. E o que eu queria começar te perguntando é o seguinte, o que é negligenciado ainda na gestão, principalmente para os mais novos, ou até para quem já é mais experimentado no direito, do ponto de vista daquilo que as pessoas falham ainda. Como é que está por trás dos bastidores isso? Tá, vou começar pela segunda pergunta. Tá. O que é negligenciado? Eu diria que quase tudo. É verdade. O que eles dão mais importância, então? Então, o que é natural, né? Se você tem uma padaria, você vai se preocupar em fazer um bom pão e vender ele. Estou dando um exemplo, né? Se você tem uma borracharia, vamos preocupar em consertar o pneu lá e deixar legal. Então, é natural que o advogado, ele se preocupe, o advogado, enfim, né? Falando, ele se preocupe com a sua produção jurídica. Então, ele está se especializando em conteúdos de direito, né? Ele saiu da faculdade, já vai fazer lá uma pós-graduação, se especializa em determinada área e tudo mais. Então, a grande preocupação é o aumento do know-how, vamos assim dizer, do conhecimento técnico realmente, né? Sim. Essa é a grande preocupação. E daí, quando existe esta mudança de chavinha do empreender, poxa, vamos abrir um escritório. Pô, eu e meu amigo da faculdade, aqui a gente se dá bem, né? Vamos começar um escritório juntos. Beleza. Não é só advogar. Você tem que também gerenciar. Sim. E aí, não é necessariamente um negligenciar, é o deixar para depois. Porque se você tem um prazo para cumprir lá do teu processo, e você tem, sei lá, que planilhar o teu financeiro, por exemplo, você vai cumprir o prazo. Sim. Né? Então, assim, eu vejo que essa evolução, assim, é uma questão de maturidade, realmente. E essa maturidade, ela também está associada ao crescimento. Quando você, né, vai crescendo, você tem mais condições financeiras de contratar mais pessoas, de delegar mais tarefas, então as coisas vão se capilarizando, elas vão andando melhor. Né? Porque o começo, vamos sentar nós dois aqui e fazer, todo mundo faz tudo, cabeceia, cobra escanteio, defende, enfim, faz tudo junto, né? Então, não é simplesmente um negligenciar por assim, isso aqui não é importante. Às vezes é uma priorização de tarefas. Sim. Porém, todavia, entretanto, existe também a negligência, né? E muitas vezes essa negligência acontece numa perigosa ou falsa zona de conforto que alguns escritórios acham que estão. Tá com um faturamento legal, tá pagando as contas, os sócios estão conseguindo ganhar uma graninha, ok? Aquela máxima do time que tá ganhando não se mexe. Venci, né? Venci. E as coisas daí vão se embolando. Daí a gente conecta talvez com a sua primeira pergunta. Dentro das áreas de gestão, eu diria que não existe uma mais importante ou menos importante, elas são todas correlacionadas. Se você não tiver, né, Turmind aqui, chovendo molhado, mas enfim, se a gente falar de marketing, se você não tiver um marketing constante, se você não tiver, né, batendo na mesma tecla o tempo todo ali, a coisa não vai acontecer. Sim. Se você tiver um financeiro desorganizado, você vai ter surpresas malucas todo final, começo de mês. Né? O próprio, eu estava citando agora, né? O próprio, ok, vamos montar uma sociedade agora. Se você não faz um bom alinhamento societário, um bom planejamento societário já de começo, a gente já viu vários casos de começar a dar problema no futuro. Sim. Não, mas isso não era combinado, não, mas eu estou ganhando aqui, não, mas eu que trago o cliente, não, mas eu que cuido. Então, essas coisas têm que ser bem conversadas antes. Né? Ou tem a máxima do empresa pobre, sócio rico. Isso a gente vê muito, os sócios que assaltam a própria empresa, né, no bom sentido do assalto.
Então, às vezes, a gente vê a empresa remando, pagando juros, pagando coisa em atraso, enfim, embolada, parcelando imposto e tudo mais. E o Ainda mais na tá lá. advocacia, que de vez em quando vem as boladas, né? Isso é muito comum, né? E para muitos, assim, né, que começam, é meio natural essa carreira para o advogado, assim, um autônomo, daí de repente uma sociedade pequena, de repente vai criando corpo, vai virando uma sociedade grande. Então, às vezes é difícil virar a chavinha, poxa, não é mais só o meu dinheiro, é o dinheiro da empresa e essa empresa me remunera. Exato. Então, isso é um erro clássico, assim, que esse é um clássico embola mesmo. bastante o meio de campo. Se você é um advogado empresarial, trabalhista ou tem interesse nessa área em São Paulo, olha que bacana essa informação. Nos últimos 2 meses, aproximadamente 25 mil novos processos foram judicializados no Tribunal do Trabalho. Desses 25 mil, 9 mil, aproximadamente, representando 37%, tem uma relação direta com hora extra. E o último nessa fila para representar os 80% das novas causas judicializadas é o assédio moral com 0,31%. E o que isso quer dizer? Qual é o trabalho que nós fazemos aqui? Nós acompanhamos os novos processos que estão sendo judicializados e cruzamos com a forma como o seu público-alvo está procurando, para enxergar no final dessas contas o que a gente chama de probabilidade de negócio. Então, por exemplo, hora extra nós temos 115 mil pesquisas média nesse período contra 9 mil processos. O que isso indica? Que nós temos 7,8% de probabilidade de fechar um negócio. A cada 100 pessoas que procuraram um advogado para falar sobre hora extra, 7 fecharam negócio. Isso é probabilidade. Isso te dá uma informação quente que facilite o trabalho comercial, marketing, estratégico do seu escritório. Se isso interessa para você, se esses dados, não só do trabalhista, mas de outras áreas do direito que nós temos mapeados aqui, são interessantes para você tomar decisão, por gentileza, clica aqui em Saiba Mais ou fala com a nossa equipe pelo WhatsApp que eles vão te fornecer um relatório gratuito para você conhecer, para você experimentar essas informações e tomar melhores decisões estratégicas, mais assertivas, gerar mais negócios para o seu escritório. Ô Jorge, eu já vi alguns caras, a palestra, assim, por exemplo, do Marins Bertoldi aqui, que tem um pouco mais de 100 advogados ou colaboradores, e os caras são bem respeitados aqui, e também já vi os caras do Machado Mero falando, já vi os caras de outros grandes escritórios falando. Você que está por dentro desses escritórios, assim, que sabe, né, detalhes de parte da gestão deles, enfim, o que muda, cara? Muda alguma coisa no final das contas ou não? Eu diria que a espinha dorsal, o cerne do problema ou dos problemas, eles são basicamente os mesmos. O que muda é o temperinho, né? Sal e pimenta que é a gosto, né? Então, você tem basicamente segue a mesma linha com peculiaridades diferentes de escritório para escritório. As mesmas linhas, né, essa espinha dorsal, como eu falei, eu diria que é crônica e todos sofrem ou são as maiores dificuldades. E as peculiaridades, daí está muito envolvido com a cultura interna do negócio. Né? Daí depende muito da cabeça do sócio ou dos sócios isso, né? Se é uma cultura autoritária, uma cultura participativa, inovadora, clássica, enfim. Aí as pessoas que estão ali vão acabando se moldando, né? Aquele tipo de escritório. E às vezes isso traz, né, um problema ou outro. Sabe o que eu percebi, assim, vendo os caras falarem, principalmente no Marins, que, puta, ele deu uma baita aula, não sei se estava aqui naquela ocasião, enfim, mas que ele contou o modelo dele de crescimento, sabe, do time, sabe, como é que eu estruturo meu negócio aqui de uma maneira piramidal, em que eu pego pessoas que vão se destacando e vou subindo elas aqui na minha hierarquia, elas vão se tornando sócio, enfim, vai passando de associado para sócio e tal. E como aquilo ia moldando a gestão. Sim. Então, primeiro ele tinha a cultura bem definida, né? Então, putz, isso aqui são os valores, isso aqui são os princípios. O cara começa como associado e pode se tornar sócio, né, do escritório. Ok. E aí aquilo moldava a cultura, moldava a gestão. Fala, então, se isso tem que acontecer, se isso aqui é o nosso, para onde é a nossa busca, né? Aquilo determinava o escritório como um todo, no final, mudava todo o escritório. Sim. E daí a gestão tinha que se adaptar àquilo. Né? Então aquilo passava a ser mais relevante. E o que deu para perceber assim, no final é que se o cara não tiver isso muito bem claro, não chega num Machado Mero da vida, num Pinheiro Neto, né, nesses grandes escritórios, porque ninguém vai querer trabalhar lá. Se não, né? Exatamente. Se não tiver claro, né? Se não está claro, não vai para frente. Legal. Bem natural. Legal. Jorge, eu tenho algumas perguntas aqui ainda sobre essa parte do gerenciamento, e uma que eu queria te fazer é o seguinte. A gente conversa com muito advogado, inclusive tem uma advogada próxima agora que é a minha própria irmã, e ela se formou recentemente, eu tenho tido algumas conversas com ela, sabe? E aí que eu percebo, assim, para fazer um paralelo para você poder trazer com mais propriedade, que tem muita gente que principalmente os que saem na faculdade, eles são mais apaixonados pelo direito em si. Exato. Né? Então eles ficam ali, puta, trabalhando naquela pecinha, e puxa isso aqui, vou colocar, e fica pensando. E o advogado, me parece o mais macaco velho, ele já sabe que, puta, cara, não adianta às vezes eu trabalhar tanto nisso aqui, ele já vai mais num copia e cola, sem nenhum tipo de preconceito. Então eu percebo que existe essa paixão,
né? E existe aquela percepção de negócio, de mercado do advogado. Tem alguns que abusam um pouquinho, vão lá, só copia e cola, né? E vão para frente. O que eu queria te perguntar é o seguinte, cara, como é que o advogado identifica e como é que ele define, né, que perfil ele tem, se ele pode ir mais para boutique, se isso faz sentido quando você está vendo os escritórios de advocacia, ou se o cara, por exemplo, trabalha com um ticket menor, ele deve, né, seguir para essa linha um pouco mais, sabe, low touch, assim, sabe? De ele realmente fazer a coisa um pouco mais automatizada. O que você vê isso na prática, assim? A tua fala foi perfeita, assim, realmente... o pessoal, né, fresco, assim, recém saído de faculdade, eu tinha citado isso anteriormente, eles realmente estão muito preocupados em se especializar no direito. E, ok, não está errado de forma alguma isso. O problema é que eu vejo assim que essas pessoas altamente especializadas, talvez seja um pouco mais difícil delas empreenderem no primeiro momento. Talvez ela seja um excelente staff técnico, um excelente advogado, uma excelente advogada dentro de um escritório de advocacia, né? Mas para você mudar a chavinha, poxa, agora eu não sou um, né, funcionário e sou um empreendedor, é outro mundo, né? Não é simplesmente chegar ali e fazer o que está na tua agenda e beleza. Você tem que ter um olhar de 360, 24 horas por dia. Quem já toca o próprio negócio sabe muito bem o que a gente está falando. E... eu vejo assim que muitas vezes a pessoa tem um ideal, né? Igual você escolhe uma área de especialização. Eu quero trabalhar com direito previdenciário, quero trabalhar com direito tributário, quero trabalhar, sei lá, por uma paixão ali, por né, uma sinergia que deu com a matéria ali. Beleza. Já aquela questão, poxa, eu vou trabalhar no massificado, vou trabalhar pulverizado, vou trabalhar boutique e tudo mais, vai muito do perfil dessa pessoa. Né? E quando eu coloco o perfil, aqui tem muito da questão do perfil comercial, inclusive. Eu não estou falando do perfil comercial, aquela coisa boba de você sair falando pelos cotovelos, blá, blá, blá. Enfim, é de você se relacionar bem. Né? E aí a gente cai num grande defeito dos escritórios, dos advogados como um todo. Se relacionam muito bem dentro do seu círculo. Tô lá no AB, tô jogando futebol, tô não sei o quê, né? Tô na comissão, beleza. É mais do mesmo. Não que não seja importante também, né? Mas você está... com pares iguais, você não está pegando coisas de fora, né? Fora do mercado do direito. E eu acho que isso é um refresh na cabeça dos grandes escritórios. Então, a gente vê assim que as grandes bancas que realmente despontam é porque um dos sócios ou os sócios tem um bom perfil comercial. Sim. E esse perfil comercial é de se relacionar, de se preocupar em realmente atender bem do cliente, de estar no lugar certo na hora certa, que esse lugar certo na hora certa não é todo lugar, você tem que, né, plantar para daí começar a colher. Sim. E eu vejo que esta escolha do vou para o boutique, vou para o massificado, aí está muito relacionada com esse perfil, né? Se você consegue entrar num meio extremamente nichado, específico, faz todo sentido você, agora eu vou estabelecer uma boutique aqui e beleza. Agora, se você está, atendendo um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali, e muito embora você tenha um planejamento para mudar, para se especializar, você não pode deixar de atender de tudo que aparecer, porque senão você não paga as contas. Exatamente. A verdade é essa, né? Então, às vezes, nesse faz de tudo um pouco, naturalmente isso vai virando normal do escritório também. Bem legal. E até os massificados mesmo, escritório de cobrança, enfim, que tem carteiras de grandes bancos, enfim, financeiros e tudo mais, é muito de relacionamento empresarial. Né? Como é que um escritório de advocacia cai na frente lá de um diretor financeiro, de um diretor jurídico, de um Santander da vida, para poder participar ali? Ele tem que demonstrar certas coisas, né? Sim. Então bem bacana. É um caminho. Sabe, né? uma coisa que você comentou que faz bastante sentido, assim, que chama bastante atenção, é que, assim, até se você for, por exemplo, um advogado empresarial, que você vai ajudar lá a empresa, quanto mais bagagem você tiver em outras áreas, além daquilo que ele te buscou, que ele, né, tá precisando, além daquela dor dele no momento, maiores são as chances dele continuar com você e contratar a sua consultoria inteira, né? Tipo, contratar o teu escritório para ajudar na empresa como um todo. Com certeza. Então, entra essa questão que você comentou de você não apenas ficar, tipo, se especializar naquilo, mas você buscar outras coisas também, outros conhecimentos e networking também. Perfeitamente. Nossa, agora você bateu numa tecla muito importante, porque há algumas profissões, e poderia colocar no mesmo balaio assim, a advocacia, a contabilidade, às vezes tem uma atuação um pouco parecida.
acaba se preocupando muito em resolver o problema. Sim. Então tem um trabalho extremamente passivo. Pô, fui demandado, resolvo. Fui demandado, resolvo. Quem vira essa chavinha, que é isso que você está falando, pô, tem um trabalho ativo. Então, poxa, meu cliente me trouxe um problema aqui. Pô, vamos dar uma volta, forçar para o outro lado. Às vezes não é só se defender aqui, enfim. Exemplo, né? Minha esposa precisava de certas demandas ali, enfim, tem uma escola de educação internacional e tudo mais, e ela estava com certas demandas. Eu falei, puta, tem um cara excelente para te ajudar com isso. Ela já tinha, né, pesquisado com alguns advogados locais aqui, enfim, não tinha sentido, e escritórios com nome, vamos assim dizer, não tinha sentido tanta confiança. Assim, eu tenho um cliente meu do Rio de Janeiro, que ele é o cara nesse sentido, eu tenho certeza que ele vai poder te ajudar. Foi lá, cobrou caro, porque daí ele, né, ele tem bagagem, tem know-how e tem, né, condições de resolver o problema, e ele deu soluções que ninguém tinha apresentado. Ele deu soluções altamente diferentes daquele padrão que ela já tinha ouvido. E mais do que resolver o problema, se tornou solução para outras várias coisas que estavam presas naquilo ali. Então é exatamente o que a Ju falou, não é só você olhar para o problema, é você ter uma visão holística da coisa. E isso você só consegue transitando, né? Quando você trabalha no empresarial, você tem que entender o teu cliente, você tem que entender do business dele. Pô, tem uma transportadora, tá, é só multa de trânsito, é problema com motorista, trabalhista, não, vamos entender o teu negócio. Então, o empresarial, quando vira essa chavinha e para de ser um mero solucionador de problemas para um criador de soluções, vamos assim dizer, é a mudança da água para o vinho. Com certeza. Ô Jorge, deixa eu pegar um gancho do que você tinha falado ali, que é um negócio bem massa. Ainda nessa linha das dúvidas que chegam pra gente, assim, às vezes até parecendo uma mentoria, uma conversa com um advogado e tal. Eu vejo os caras muito naquela dúvida cruel sobre contencioso e consultivo. Sabe? Tipo, puta, essa causa aqui, nossa, é muito interessante, vai me dar uma baita grana. Mas vai me levar 5 anos. E às vezes o cara não tem dinheiro para aguentar aquele período, né? E aí ele fica, não, puta, mas aí ele lembra, fala, não, cara, mas eu preciso, puta, alguma entrada. Não, mas o cara não tem. Não, mas se eu for cobrar, daí o cara não fecha. O cara fica nesse dilema, né? E a gente, eu acho que até no episódio anterior, a gente comentou um pouquinho sobre esse equilíbrio de receita, e você tentou trazer um pouco de uma formatação disso. Passado esse período, que até veio a pandemia e tal, você deve ter visto vários escritórios fechando. É bem comum a gente ver iniciativas de advogados. Montei um escritório, né? Não só na advocacia, isso não é privilégio da advocacia, mas sim de todos os negócios, né? 80% dos negócios não sobrevivem. Né? Informações, acho que do Sebrae, não passam do segundo ano. Como é que é na advocacia, cara, esse equilíbrio? Como é que isso está nesse momento, assim, sendo visto, sabe? Tipo, é meio a meio, existe essa matemática? Não, tem que ter grana para aguentar. Quanto tempo, por exemplo, um fluxo de caixa é o ideal para o escritório de advocacia? Eu diria assim que a separação consultivo e contencioso, eu não vejo uma receita de bolo, assim, X%, Y%, sabe? É bastante temerário cravar isso. O que eu vejo, assim, se a gente fosse fazer um bom planejamento, tentar ter um consultivo ou, né, uma receita fixa, recorrente ali, que seja boa parte ou todo o seu custo fixo, né? Então, digamos assim, aquela entrada garantida garante as suas despesas que não param de chegar, que batem na porta todo mês. E quando você tem esses excepcionais, uma sucumbência, um êxito, um acordo, alguma coisa que você ganha um extra, isso aí acaba entrando, abre aspas, né, limpo ali dentro do financeiro. Então, assim, tentar uma composição nesse formato, eu acho que é o jeito mais saudável. Mas em questão de percentual, daí varia muito analisando a estrutura de custo de cada negócio. Né? Procuro os consultivos ali, aqueles recorrentes para pagar a conta. Exatamente. E aí depois eu estou mais tranquilo. Exatamente. Posso apostar um pouquinho mais no contencioso ali, mais a longo prazo. Perfeitamente, tá. Perfeitamente. Claro que existem áreas mais fáceis e mais difíceis de colocar isso. Empresarial, por exemplo, poxa, é comum, é fácil você colocar um contrato de partida ali e cobrar mensalmente. Beleza. Só lá um previdenciário, muitas vezes você vai cobrar só no êxito lá, na implantação do benefício, na aposentadoria, seja lá o que for, né? Trabalhista também. Então, mas também há outras formas de você colocar, né, o pingadinho ali que ajuda a pagar as contas todo mês. Sim. Então, acho que é saudável. Ficar só no êxito, ficar só no variável é extremamente perigoso.
Tá, E daí- mas nessa linha de raciocínio, deixa eu te perguntar, porque até foi objeto de uma conversa, assim, né? Tá, ela me perguntou assim, né? Pô, mas e aí? Mas quando o escritório ganha dinheiro, da onde vem esse dinheiro? Porque, pelo que eu sei, o advogado só fica rico em grandes causas. Falei, olha, faz bastante sentido, né? Não acho que isso seja uma inverdade aqui. Mas tem escritórios que você percebe, assim, fazendo essa gestão para vários que você já fez, que hoje ganham uma boa grana. Vamos colocar assim, o cara consegue se manter, crescer, apenas focando no consultivo, que não olham para o contencioso? Super. Assim, acho que eu não conheço nenhuma banca que não conheço. Mentira. Mas, assim, são pouquíssimas que não olham para o contencioso. Acho que o contencioso faz parte. 100% consultivo é extremamente raro ou difícil, complicado. Né? Porque o contencioso faz parte. Acaba sendo um reflexo. Em algum momento ele vai ter alguma causa, algum problema que vai para o contencioso. Né? Exatamente. Você vai atrás do escritório de advocacia por duas coisas. Ou para resolver teu problema ou para evitar que o problema aconteça. O consultivo e geralmente e o é mais contencioso. para resolver o problema do que para evitar que ele Pronto. aconteça. Então, justamente o contencioso é muito mais comum do que o consultivo. Agora, quando você consegue vender esse consultivo e quem está, né, na ponta lá comprando entende que isso é importante, fechou. Agora, quem trabalha quase 100% no consultivo, elas são bancas extremamente posicionadas, às vezes é com uma pessoa midiática, já foi ministro, não sei o quê, né? Que daí tem nome, tem bagagem, que daí consegue, vou fazer um parecer, já vi, vou fazer um parecer aqui, R$300 mil. Ok, um parecer. Sim. Consultivo. Então, Sim, faz sentido. e esta banca específica só pegava contencioso, por isso que eu falei, não era nem 100% consultivo, né? Tinha o contencioso também, mas era contenciosos extremamente selecionados. Quando chega, quantos processos tem em carteira? Deve ter uns 7. Oi? Como é que você paga essa conta? Eu falei, são 7 super processos, ok. Acontece muito no tributário isso, né? Eu tenho um amigo Exato. que demorou ali 5 anos também para conseguir fazer uma carteira legal. Hoje o cara tem, e ele fala assim, cara, os caras já estão super bem financeiramente, assim, e tem 70 processos. Ele fala, então tem vários caminhos, né, na advocacia, né? Não tem um caminho só, mas o cara tem que realmente adentrar aquilo e esperar o tempo para que isso aconteça, né? Eu acho que desses vários caminhos o negócio é estar atento com as possibilidades, porque o problema que eu vejo assim, chega a certo momento que o escritório ou fica mais do mesmo ou deslancha. Sim. E é a mentalidade. E essa mentalidade é o fazer a mesma coisa ou fazer diferente. É isso que bifurca ali em algum momento a estrada. Perfeito. Eu percebo que não é uma coisa que vai dar um resultado rápido, né? Então isso atrapalha um pouco também. Porque o advogado ele acabou de sair da faculdade, ou enfim, advoga ali há pouco tempo, e ele já quer ter o próprio escritório, quer começar a empreender, mas muitas vezes ele não tem essa condição de esperar 5 anos, como foi o caso do seu amigo, por exemplo. Então, isso acaba sendo um problema também. Exato. E aí ele acaba, indo lá para o nosso primeiro assunto, ele acaba focando no advogar, né, no fazer aquilo bem, e acaba esquecendo das outras coisas dentro do escritório. E isso vai virando também uma bola de neve, porque ele não consegue evoluir, porque ele não tem caixa, mas ele não cuida das outras coisas do escritório, né? Perfeito. Bem legal. E dessas várias coisas, o financeiro é importante, o marketing é importante, a controladoria jurídica é importante, mas muitas vezes essas pessoas não se preocupam com a própria equipe. Sim, E daí você não consegue pessoas. ter uma evolução de equipe, uma gestão de pessoas adequada. Eu não estou falando de gestão de pessoas a parte burocrática, estou falando de gestão de pessoas, liderança mesmo. Sim. E daí reclama, puta, mas eu não consigo, mas o fulano ali não performa, ou não cumpre, não sei o quê. Ok. E o que você está fazendo para ajudar? Ou né? o que você fez lá atrás para evitar Exato. que isso acontecesse? Esse cara foi treinado, você sentou do lado dele, falou como é que tem que fazer, né? Então Sim. Bem bacana. O Jorge, ainda falando em gestão, tem uma pergunta que eu separei aqui que eu acho que vale a pena. A gente falou até esses tempos, né, Ju, num podcast sobre sistemas, né, de escritórios de advocacia. A gente fez um baita debate aqui, super legal. Eu sei que é um assunto que você manja bastante, inclusive. Eu queria te perguntar o seguinte, cara, que momento que vem a tecnologia no escritório de advocacia? Porque eu vejo que muita gente antecipa isso. Às vezes o cara, começa o escritório pequenininho, já quer. vai ter um puta sistema, ou o cara fica falando em automatização. Não, que eu tenho que automatizar e tal. E o cara, gasta mais tempo tentando automatizar, que acho que é uma das maiores besteiras que a gente faz, e todo mundo já faz isso em algum momento. Não, vou automatizar isso aqui. Depois você vê quanto tempo você gasta fazendo manualmente, você gasta muito mais tempo
tempo automatizando, cuidando daquilo, Sim, ao invés de fazer o manual. Porque fica aquela coisa convidativa e romântica, né, do automatizar, da tecnologia. Como é que vocês percebem isso nos escritórios? É um necessário? Tipo assim, não, cara, começa fazendo uma boa gestão, que seja com Google Sheets, para depois você passar para um sistema, senão você começa usando um sistema e não sabe fazer, né, uma boa gestão, acaba não usando o sistema. Como é que você vê isso? Cara, eu acho que dá para fazer uma boa gestão com planilha, com, enfim, soluções custo zero, vamos assim dizer, tá? Mas a minha recomendação é sistema no D1. Se puder ter um sistema já de start, ótimo. Porque a realidade que a gente tem hoje no mercado não é a realidade de 4, 5 anos atrás, que você tinha 4, meia dúzia de sistemas. Agora tem muitos. Tem muito. Sei lá, cada semana talvez tenha um sistema novo saindo aí. Claro, alguns são melhores, alguns são piores, alguns, né, tem um ponto forte aqui, um ponto fraco ali. Mas hoje existem sistemas e soluções que atendem bem baratas, né? Então, baratas mesmo, que assim, não vai inviabilizar o negócio já de início, né? E eu acho que a cultura de utilizar bem um software, ela é bastante importante também. Porque depois você está acostumado com planilha, você está acostumado com né? Aí não, agora temos o sistema. Uau, resolvido todos os problemas. Só que você tem que alimentar o tal do sistema. Ele não anda sozinho o negócio, né? E daí é uma dificuldade enorme sair daquilo que já... Não, mas assim funciona, para ir para o sistema, né? Então, a minha recomendação é, se couber, evidentemente, no orçamento, e pesquisa, tem várias ferramentas, enfim, não vai falar nomes aqui para não beneficiar uma e prejudicar a outra, mas acho que tem que entender pontos fortes e fracos ali, né? Tem muita ferramenta boa no mercado, a preço competitivo. Você já se condiciona a utilizar o sistema, porque ele te traz muito ganho, né? Tem muita coisa que você precisa trabalhar para automatizar? Tem, mas tem muita solução que ele já traz, digamos assim, automatizada. Top. A própria importação de processos, andamentos, as coisas. Exato. Pô, beleza, o tempo que você demora lá para entrar no tribunal, beleza, ok. Não, e assim, você constrói sua base ali, e aí se você alimenta corretamente, depois você consegue ler os dados, então você consegue ter informações estratégicas que vão te ajudar a ir para o próximo passo dentro do teu escritório. Perfeito. Então é útil, entendeu? Exato. Mas desde que você alimente corretamente, né? E tudo é informação, né? Se você está desde o começo criando a sua base de dados, você consegue ver que tipo de processo eu tenho, quanto que está vindo consultivo, quanto está sendo... Aí, Exato. todas essas coisas que a gente está falando começam a fazer sentido pro seu próprio negócio. Sim. Exatamente. Né? Pô, esse tipo de ação dá mais certo, esse tipo de ação, beleza. E às vezes o pessoal, né, por si só não conseguem olhar isso. É isso que a gente acaba ajudando bastante, né? Até definindo, pô, para um pouco com isso aqui, foca nisso aqui. E às vezes a informação está ali dentro, falta trabalhar e ler, né? Bem legal. Gostou do vídeo? Então deixe seu like e se você ficou com alguma dúvida ou queira complementar o nosso vídeo, pode deixar seu comentário aqui. A gente se vê no próximo episódio do TreeMindCast.